E já estamos de volta com Temperando Papo, recebendo Luciano Cristiano. Ele que é surdo, veio aqui no Temperando Papo com uma campanha linda da comunicação dos surdos. Ele vai fazer uma reivindicação aqui através da Andréia Venâncio, que é intérprete dele. Seja bem-vindo, viu, Cristiano? Seja bem-vinda. Obrigada. Agora me fala, conta um pouquinho da história do Luciano pra gente. É uma vida muito sofrida, a minha história realmente, assim, porque eu vim da Paraíba, né, eu nasci lá naquele estado, e a minha deficiência veio devido a minha mãe ter pego rubéola na gravidez, né. E aí, com o passar do tempo, minha mãe me levou ao hospital, muito preocupada, né? A partir dos 5 anos ela veio perceber que eu tinha uma dificuldade em ouvir os sons e tá Anteriormente não tinha comunicação na família? Anteriormente não tinha, porque assim, na verdade lá as escolas, eu vim de uma cidade bem interiorana, então não tinha escola para mim, então com o passar do tempo minha mãe começou a procurar, né, um hospital onde que pudesse estar resolvendo o meu problema de audição. E aí nós viemos aqui para São Paulo, só que eu já vim para São Paulo com 18 anos de idade. E foi um tempo muito tardio, né, para mim. Para fazer o tratamento em si? Muito tardio, realmente. Para fazer o tratamento, no caso. Foi onde, aos 18 anos, foi onde ele iniciou a escola, os estudos? Foi quando eu comecei a estudar numa escola somente para surdos, e aí onde eu aprendi a língua de sinais, e aí comecei realmente a ter comunicação com os outros alunos da escola. E hoje eu sou totalmente fluente e conheço a cultura e fico muito feliz e emocionado por ter a minha língua como parte da minha cultura. Agora, Luciano, eu tive a sorte de conviver com pessoas surdas na minha escola, no meu ambiente escolar. E aí foi onde eu conheci assim, a introdução às libras. Agora aos sinais a gente vai esquecendo com o tempo. Mas eu acho de suma importância esse contato, as pessoas que escutam terem um convívio com os surdos. E assim, em relação ao seu pensamento, você acha isso importante? Muito importante esse relacionamento, né? Porque não somente, eu não preciso ficar dependente do intérprete de Libras, né, para me comunicar. Porque eu me dependo muito do intérprete para estar indo ao médico, como por exemplo, né? E com os familiares também é uma falha muito grande que eu não consigo me comunicar. Então, o intérprete ou outras pessoas que conheçam a língua me facilitam. E me fala uma coisa só, uma dúvida. No dia a dia, ele se sente um pouco excluído da sociedade, na rotina, no cotidiano, ele sente que está melhorando bastante e que as coisas tendem cada vez mais, né, a melhorar e ele conseguir se comunicar melhor, ele e os outros? Na verdade, eu consigo, mas assim, através de muito esforço, né? Eu consigo através de muito esforço, porque eu não posso me isolar do mundo, da sociedade. Sim. Eu tenho que ir atrás e lutar para que eu mostre que eu tenho a minha igualdade perante os ouvintes. Luciana, eu vi que você fez essa camiseta, você trouxe pra gente e apresentou. O governo te dá estrutura o suficiente, por exemplo, para ter uma verba mensal, para você ter os seus cuidados básicos garantidos? Na verdade, eu que criei essa camiseta, eu fui criando esse símbolo, inclusive com a mãozinha, né? Mostra pra gente, Olha. posso mostrar? Porque na verdade tem um significado, que é uma carinha de pessoa feliz e é um sinal que ele faz junto com o outro dedo, né? Que diz que é um surdo feliz junto com a língua de sinais. Que legal. E esse dinheiro você usa para você sobreviver? Na verdade, para minha sobrevivência, na verdade, para a gente estar disseminando por todo o país a cultura dos surdos, né? E aí mostrar para eles, na verdade, eu queria ter um fundo maior para poder estar ajudando a comunidade surda. Sim. E Luciano, você também dançou com a Carla Pérez. Conta um pouco pra gente. É verdade. Isso foi em 2003, na verdade, quando ela tinha um programa no SBT. E eu fiz uma ficha, né? Eu fui lá, na maior cara de pau, e fiz a ficha de inscrição. E aí eles me chamaram para estar participando, porque na verdade as pessoas ficaram impressionadas como eu era surda e estava ali dançando, né, como profissional.
E aí eu fui lá tentar e o diretor pediu para eu estar fazendo um teste para ver como que o surdo dança, porque como que vai escutar a música? E na verdade eu sinto através de vibrações, né? E então eu já lá no canal SBT, quando ele se encontrou com a Carla Perez, na verdade ele ficou totalmente emocionado e aí ela viu que ele era surdo e eles se comunicavam por língua de sinais. E ela pediu para ele trocar de roupa, e aí ele foi lá, trocou a roupa, se maquiou, fez tudo que era necessário. E aí, na verdade, ele estava lá sem conseguir se comunicar com todo mundo, porque ele era surdo. Mas, assim, de qualquer maneira, ele mostrou que dançava, e aí ela ficou totalmente emocionada, até chorou, e pediu para sempre eu estar junto com ela, para a gente estar dançando. E aí eu dançava axé, aquelas músicas que davam uma apertadinha, né? E aí ele passando num campeonato, né? Não foi campeonato, não, acho que uma seleção, né, de pessoas, e aí ele acabou vencendo. Né? E na verdade eu sempre torcendo, né, para realmente pedindo para Deus para que eu conseguisse, e com o meu esforço eu consegui. Então é legal para que mostre que um surdo é capaz de estar dançando. E isso foi em 2003, né? E aí foi me chamando para outros eventos, né? E só que ele acabou se comprometendo com outros compromissos, né? E aí ele, na verdade, combina de se encontrar com ela sempre em época de carnaval, que é muito legal, né? Tornaram-se amigos, então, inclusive, né? Sim. Sim. Somos muitos amigos até agora, a gente se comunica por e-mail, né? Legal. Twitter, a gente fica se comunicando. Redes sociais em geral. Tem né? fotos, inclusive, né? Que nós estamos passando agora, né? Algumas fotos para ilustrar a amizade deles, né? Todo esse convívio aí. Agora, Luciano, responde um negócio. Eu vi nesses comentários que você acredita em Deus. E eu vi também que você começou a estudar com 18 anos. E que na sua família não deveria ter muita comunicação, sem nenhum tipo de julgamento, até mesmo pela estrutura, né, do estado e da cidade onde você morava. Esse sentimento seu com Deus, de onde surgiu? Na verdade, assim, tinha muita dificuldade porque eu era o único surdo na família e não tinha comunicação nenhuma com os meus pais, mesmo eu tentando com todo o meu esforço ensiná-los a língua de sinais, porque eu tenho dificuldade com a língua portuguesa também. E dentro de mim comecei a ficar depressivo, porque assim eu me sentia isolado. Com quantos anos? Já antes dos 18 anos, para começar os 18 anos, que eu já estava compreendendo as coisas. E eu percebia que não só eu precisava aprender, mas minha família também precisava aprender a língua de sinais. E aí eu percebi que eles não tinham interesse, então eu não insisti, né? E comecei por mim mesmo tá se comunicando com eles. Assim, às vezes eles me mandavam mensagem e eu não entendia o que estava escrito, né? Pela falta de leitura, né? Do estudo. Exatamente. Por que você começou a acreditar em Deus assim? Eu sei da existência de Deus, na verdade é uma coisa empírica. Subjetiva. É um sentimento que eu tenho e creio da obra de Deus na minha vida. Olha só que bonito. Legal, né? Edu? Bonito. Agora, o que acontece também, né, é que dizem que a pessoa, quando ela tem, né, um problema como esse, né, da questão da surdez, né, essa dificuldade, passa-se a desenvolver os outros sentidos, né? Eu queria saber se ele sente que isso aconteceu com ele, que ele desenvolveu muito bem os outros sentidos, como a questão da dança, né? Quando ele dançava, ele sente a vibração no ambiente. Como que ele vê isso? Desenvolveu bem essa questão? É verdade, a gente vai desenvolvendo bem, assim. Comecei principalmente quando eu estava assistindo televisão, eu sentia as batidas, as vibrações. Para balada também, começava a sentir. E aí o hábito assim de comecei a descobrir os diferentes sons que se existia através das vibrações, né? Sempre tocando nos objetos, porque é essa maneira que um surdo tem para sentir os sons, né? Olha só que acho legal. que em todo o país é assim, né? Que os surdos se identificam com os sons. E agora, Luciano, você tem um namorado, né? Que inclusive é do Espírito Santo. Você começou a se relacionar com 18 anos. É verdade, sim, mas assim, é muito distante, né? Porque ele mora em Vitória, tenho muita paciência. Vocês se conheceram pessoalmente? Ou é só pela internet?
A gente começou por internet, pelo Orkut, Aham. e aí a gente se adicionou, eu nem conhecia, fiquei com medo, preocupada, né, porque eu não conhecia, e aí eu vi que ele era surdo e a gente começou a ter muito contato, e aí ele veio para São Paulo, a gente se encontrou, e aí foi um olhar assim que despertou meu coração, a minha vida, e aí a gente começou a passear, mostrei São Paulo para ele, a gente conversava muito, porque a comunicação entre nós era fundamental. Só que a distância, infelizmente, é muito difícil para mim. Mas vocês ainda Vai, estão volta, juntos? vai, volta. Mas estamos juntos. Estamos juntos. Indo e voltando, com muita paciência, né? E vocês pretendem casar e formar uma família? Eu não sei. É um ponto de interrogação da minha vida. Ah, entendi, gente. Olha só que maravilha. Esse foi o Luciano Cristiano. Muito obrigada pela sua participação. Me dá a mão aqui, viu? Parabéns por todo o seu esforço. Te desejo sempre, sempre muita saúde. E eu já vejo que você é um ser humano muito especial, viu? Muito diferente de nós, que não temos nenhuma deficiência, mas você, com toda essa sua deficiência, consegue ser superior e superar sempre suas barreiras, viu? Parabéns pelo exemplo de vida e pela persistência, né? Porque tem-se muitas dificuldades, né? E somente a persistência que vai fazendo com que isso seja vencido, né? A cada dia. Então, parabéns aí pela história de vida que ele é. É verdade. Parabéns, Luciano. E olha só, como é que faz para adquirir suas camisetas? Olha só, Que é belíssimas, né, é Ari? verdade. Sem contar a importância. Surdolibras, né, @gmail.com. surdolibras@gmail.com. Exatamente. Entre em contato, gente. E para vocês que estão aí sentadinhas e sentadinhos no sofá, que reclamam da vida, né, gente? Olha só, a gente sempre tem que ter persistência e a gente tem que olhar para o nosso ínfimo, olhar dentro da gente e ver o quanto a gente é feliz e o quanto essas dificuldades não nos abalam. É só ter a força interior, viu? A gente vai rapidinho pro intervalo, mas já volta com Pela Outro Cá. Temperando o papo? Volta já.